Fala pessoal, tudo jóia? Hoje a gente vai falar de um fundo que eu gosto bastante, que é o TRXF, da TRX. É um fundo do varejo, né, que está ali meio que nessa perspectiva aí de gerar para ganhar, para entregar bastante valor, né, ganhar valor aí para o cotista. Vamos falar um pouco aí sobre o relatório gerencial dele, mas antes, claro, te convidar para deixar seu like, se inscrever no canal e entrar no grupo gratuito do Telegram, que eu vou deixar o link aqui embaixo, beleza? Inicialmente, né, a gente já pode olhar aqui no Year to Date, que Year to Date, para quem não sabe, né, do início do ano até quando eu estou gravando esse ano, que vai ser ele próximo de um ano, né, que eu estou gravando aqui do início de dezembro, no dia 4 de dezembro, à noite. E a gente vê, né, que esse fundo aqui ele teve ali sendo negociado, ele é até mais caro do que ele está hoje, apesar dele ainda não estar barato, né, ele está esticado ainda, o varejo está esticado aqui, né, praticamente com outros fundos que estão aí descontados, né? Então esse é um ponto de atenção com toda certeza. Uma liquidez média de 4,4 milhões, super tranquila, né? A partir de 500 mil eu já acho bem tranquilo. Patrimônio líquido de 1,4 bi. Rendimento aí de 90 centavinhos. Dividend yield interessante também, de 10,06. Patrimonial de 1,0176. E rentabilidade no mês aí ficou ali, né? Estável, né? 0,06%. No relatório inicial dele, é um relatório aí bem completo, né? Eu gosto, assim. A gente pode conversar um pouco sobre ele. Taxa de administração 1%, ok, né? O que machuca aqui, é um ponto negativo, na minha opinião, é a taxa de performance, né? 20% sobre PCA mais 6% eu acho caro, né? PCA mais 6% não acho que é uma performance tão alta assim, né? Mas muitos usam, né? Apesar do que eu não gosto tanto. O número de cotistas aí, 111 mil, né? Ou seja, é um fundo que fez aí um certo sucesso no mercado, né? A TRX, inclusive, eu acho interessante que ela também faz um marketing interessante, utiliza tráfego pago, né, que são aquelas propagandas que aparecem na internet, tudo mais, já apareceu para mim várias vezes. Tem outros serviços também, bem interessante. Vacância física de 0%, ok. Vacância financeira 0% também, a gente vai conversar um pouco sobre isso também. Patrimônio a gente já falou, né, super tranquilo, bem, uma musculatura aí grande. Eles cresceram, né, de uma forma aí, inclusive diferente, né, com o TRXB. Mas bora lá. Aquisições e desinvestimentos, loja Carrefour, da Baquara, em São Paulo, em 19/10 foi comunicada a assinatura de compromisso de aquisição de um imóvel de 73 milhões, sendo cap rate inicial de compra de 10%, que é ok. Né? Cap rate, para quem não sabe ali, você pega o valor do imóvel, né, e divide pela receita mensal, por exemplo, né, e aí quando você compra, quanto maior, melhor, quando você vende, quanto menor, melhor, né, porque você está vendendo com um preço maior, e quando você está comprando por um cap rate maior, está comprando ele mais barato, entende? Essa que é a lógica. Loja de Pão de Açúcar também, lá de Teresina, foi ali, né, comunicada a venda do imóvel de 20 milhões, então é isso, né, eles ficam ali dando aquela girada no portfólio, 20 milhões e 600 mil, né? Loja de Pão de Açúcar, em outubro também foi comunicada a assinatura ali, né, prevendo a prorrogação do prazo de superação de condições precedentes. O valor da transação passou ali de 36 milhões, cap rate estimado de 6,5%, né? Então é isso, né? Que eu tô falando, né? Foi comunicado ali a assinatura de aditivo ao comprimento de venda. Então, quando você vende, quanto menor o cap rate, melhor, né? Quando você compra, maior, melhor. Em resumo, né? Ok, joia, entendeu? A lógica aqui tá interessante. Loja Abramax, no Rio de Janeiro, que de 27 de outubro foi comunicado a assinatura de contrato do BTS para aquisição e construção da nova loja Abramax na região metropolitana da cidade de Rio de Janeiro, sendo que a cap rate inicial ali de compra de 8,85%. Teve, né, aquela questão lá da emissão do TRXF, né? Distribuição, que completou 4 anos, né? Teve a distribuição mensal de 0,9 por cota, dividend yield de 10,01%, né? Muito interessante, a área bruta locável de 500 mil metros quadrados, bem relevante. O número de imóveis aí 51, também bem diversificado. A questão aqui é outra, né? A questão é mais de diversificação de inquilino, mas a gente vai falar. O que é interessante, né, que eu tinha até parado para falar, é quanto que é interessante o valor patrimonial por metro quadrado, né? Quando a gente pega os imóveis do varejo, você sempre fala nos vídeos, né? São até mais caros que os imóveis logísticos, pela própria localização. Às vezes o varejo ali, né, bem no centro da cidade. Então, locais muito primes, né, da cidade ali, e isso faz toda a diferença no preço, claro, né? Em relação aos mercados, né, só ler aqui só alguns pontos principais. Outubro foi um mês de ressaca para os investidores de fundos imobiliários. O IFIX, após 6 meses consecutivos de ganhos, apresentou uma forte correção, com desvalorização aí de 1,97 em outubro.
Forte correção não diria, né? Mas enfim, uma correção, com certeza. Porém, o principal índice de FIIs listado no B3 ainda apresentava um ano positivo, com retorno de 10%. Show de bola, né? No mercado interno, pessimismo também prevaleceu, como podemos ver pelo desempenho dos índices citados nos 2 parágrafos acima. Boa parte da situação continua sendo explicada pela influência do mercado nacional, porém, nossos desafios internos não podem ser deixados de lado, verdade. Ao longo do mês, quando os mercados ensaiavam uma recuperação depois da divulgação de bons dados, a inflação entrou uma pauta novamente a política fiscal, né? Isso aí tá aqui negócio, né? Com membros do governo, entre o presidente Lula, defendendo uma meta fiscal mais branda para 2024. Isso aí o mercado ficou alvoroçado, né? Com isso aí. Contrapondo o compromisso assumido pelo Ministério da Fazenda anteriormente. Ou seja, o mercado estava esperando ali uma maior seriedade fiscal, né? É isso que eles estão escrevendo aqui. E aí, quando abranda isso. E o mercado não está errado, né? Você tem que ter responsabilidade fiscal, né? A gente entende que não estou defendendo, tá, pessoal? Não entra política, nunca vou entrar de jeito nenhum. Mas estou falando assim, né? O que o mercado está pensando aqui a partir desse parágrafo? Que tem que ter uma responsabilidade fiscal, e tem mesmo, né? A gente sabe como é que isso aí é importante para a economia, né? Essas declarações pró-gastos fizeram com que o mercado passasse a precificar uma diminuição menor da Selic no atual ciclo de cortes iniciados, né? Não tem segredo, né? Assim, na economia o cobertor é curto, então se você começa a gastar demais, aí você tem que, né? Você tem que manter a máquina ali girando, aí os juros continuam altos, né? Assim, não tem jeito, né? Cortes iniciados recentemente pelo Bacen e, consequentemente, acentuou o desempenho negativo dos índices de renda variável. Né? Vamos ver aí nos próximos anos. Né? Sobre o TRXF, no dia 31 de outubro, foi anunciada a distribuição de 90 centavos por cota, valor que representa um dividend yield anualizado de 10%. Sobre a cota de fechamento do mês de R$ 107,00. E, além disso, aí, né, eles colocaram ali sobre a distribuição que acabou, né? Agora estava acontecendo aí nesses períodos para trás aí agora. No mês passado, né? Começou no mês passado ali de direito de preferência. Desde o início das negociações das cotas do fundo B3, a rentabilidade total é de 49% contra 1,3% do IFIX, mas diferença de 48% no período. Né? É um fundo ali que entregou bastante para os cotistas, com um volume médio diário de 5 milhões, né? Muito, muito tranquilo, né? Interessante. Então é isso, né? Foi um fundo que entregou bastante rentabilidade para o cotista e é isso que a gente quer no final das contas, né? E aqui ele fala mais alguns pontos do fundo, né? Vamos ler aqui os principais. Né? No dia 27 de outubro foi divulgado fato relevante sobre a celebração do contrato de locação da modalidade BTS entre o fundo e a Obramax, atacado de construção para aquisição, desenvolvimento e construção de uma nova loja, Big Box, na rede, né? Contrato de locação atípico, né? Por isso que ele tem aqueles contratos longos, né? E isso aí ajuda também a diminuir a vacância, seja física, seja financeira, né? Possui prazo de 20 anos, conta com a penalidade por rescisão antecipada equivalente ao saldo devedor integral, sem possibilidade de ação revisional e garantia locatícia da modalidade de fiança, outorgada pela Leroy Merlin no Brasil. O valor total do compromisso de investimento assumido pelo fundo com a aquisição do terreno e custeio da obra de construção e desenvolvimento é de 98 milhões. Isso que é legal dos fundos imobiliários, né? Assim, você, investidor, pessoa física, conseguiria movimentar esses valores, assim, né? Muito difícil, né? Pouquíssimas pessoas, né? Desde que sejam superadas certas condições suspensivas. Apenas quando superadas essas condições, haverá desembolsos relevantes do fundo para a aquisição do terreno e início das obras, né? Então, os fundos maiores também, eles estão ali nessa pegada de desenvolvimento, né? A gente vê isso em outros fundos também. A HGLG é outro exemplo, né? Lá da logística. As duas transações de aquisições divulgadas ao longo do mês fazem parte do pipeline de novos ativos, né, lá da nona emissão. Aqui a gente já falou também, né? A transação possibilita um resultado positivo não recorrente ao fundo TXB. O TXB foi uma jogada de engenharia financeira muito interessante, né, que esse fundo fez ali, né, para se alavancar e para não ficar, né, um fundo muito travado, eles fizeram essa engenharia financeira aí com o TRXB de forma muito interessante, né? Essa alavancagem aqui foi uma alavancagem, na minha opinião, né? Claro, isso aí você pode discordar e tudo mais. Muito interessante, indexadores dos aluguéis versus os indexadores da dívida, né, que a gente chama de hedge, né, de proteção, estavam ali os mesmos. Eles fizeram uma engenharia para pegar e colocar o TRXB ali na jogada, né,
para não ficar ali o fundo muito travado. Então foi uma engenharia financeira muito interessante desse fundo. Muita gente criticou mesmo, né? Mas eu sempre achei essa alavancagem, apesar de alta, muito bem feita, muito bem casada, né? Claro, o futuro pode me mostrar errado, mas por enquanto esse fundo está diminuindo a alavancagem, está gerando muito valor para o cotista. Então eu acho que esse é um fundo aqui que, né, assim, vai continuar entregando valor se a gestão continuar fazendo esse bom trabalho, né? Então o resultado deverá impactar os resultados da XF em janeiro de 2024. Então já está aí, né? Esperem aí bons resultados, né? E ele coloca até um guidance, né, de vários meses, muito legal nesse relatório. Poxa vida, né? Assim, a gente podia ter mais fundos que tivessem uns relatórios interessantes como esse, né? E aqui eles falam, né, de 4 anos de TRXF, localizações dos imóveis, coloca estratégia, né? Localização dos imóveis, perfil dos imóveis, contrato de locação, o foco, performance. É uma gestão que eu tenho gostado bastante dela, né? Coloca aqui. E aqui mostra também, né, o desinvestimento das lojas do Grupo Pão de Açúcar, demonstra a capacidade de executar a gestão ativa, não apenas por meio de novas emissões e aquisições, mas também através de venda de imóveis com lucros, né? Eu estava falando lá no início do vídeo, cumprindo todo o ciclo de investimento de um imóvel e comprovando o benefício da estruturação financeira de aquisição com alavancagem, já que os ativos foram adquiridos pelo fundo em 2020, com parte relevante dos recursos advindos da antecipação de recebíveis dos contratos atípicos de locação, ao longo do período de investimentos de aproximadamente 3 anos, o resultado estimado para o fundo já líquido de todos os custos, inclusive relacionados ao pré-pagamento de crises financiadas das aquisições, né? E aqui eles colocam, né? Quantia até elevada, né? Por ano, né? 19%, 17%, 20%. Gente, a dívida, gente, não é pecado não, tá? O pessoal, não, mas é dívida, sei lá o que, gente, você tem que saber fazer, né? Assim, tem fundos que às vezes até que eu gosto, inclusive, que faz umas dívidas que não tem hedge, não tem proteção entre indexador, não entrega valor pro cotista, aí não faz sentido nenhum. Mas quando é bem feito, poxa, dívida né, faz parte do mercado imobiliário, a gente sabe disso, só tem que ser bem feita, né, e controlada. Aqui ele mostra da performance, né, da XF aí, entregando, né, um retorno aí interessante. Como eu disse, é um relatório bem completinho aí. Aqui no DRE dele, o interessante, gente, isso não apenas para o TRXF, né, qualquer outro fundo, tá? É você olhar ali o financeiro, né, o caixa. Eu sei, né, que tem toda uma discussão entre regime competência e regime caixa, eu sempre falo isso aqui no canal, né, o competência, para quem não sabe, né, aquele regime contábil lá que, né, ou seja, quando acontece o evento, perdão, quando acontece ali o fato contábil, você lança, né, e o caixa não, é quando entra o dinheiro no caixa mesmo. Né? Então eu gosto mais do regime caixa, eu gosto de olhar a parte de caixa, fluxo de caixa, né? Enfim, né? Eu vi até uma frase muito legal hoje no Instagram que eu adorei, né? Que eles falaram assim, um cara falou assim, faturamento é ego, uma coisa falou mais ou menos assim, faturamento é ego, lucro é um conceito e o caixa é rei. Eu adorei essa frase. Eu falei, nossa, é isso, né? Assim, empresas, fundos imobiliários são máquinas geradoras de caixa, é isso, né? Isso que tem que estar na nossa cabeça aqui. Histórias de distribuição, né? Eles tentam linearizar, que é outra coisa que eu gosto bastante, né? Essa linearização ali de rendimentos. E aqui o performance, né? Acumulado, né? TRXF aqui no mercado. A gente está vendo, né, que o quanto que é difícil bater o IPCA+, né, assim... É por isso, né, que eu gosto bastante dos títulos públicos. O pessoal critica, né, renda fixa no Brasil, mas eu acho ela muito interessante, né. Mas no longo prazo a gente espera, obviamente, que isso aqui melhore, né, que esse fundo ali vence o benchmark dele. Assim, senão não faz muito sentido. Alocação dos recursos, né? Aqui, TRXB, eu falei com vocês, né? Que tem um percentual ali relevante, 20%, imóveis 70%. Isso aqui, inclusive, né? Assim, eles estão tentando fazer ali um trabalho de diminuição de alavancagem, né? Assim, muito interessante. Em relação a perfil de imóveis, é varejo, né? 94% aqui, quase 95% é varejo, né? Segmento de atuação do inquilino, atacadista, varejo, casa e construção. E contratos atípicos, longos, né? Aqueles contratos mais longos ali. E aqui que é um ponto de atenção,
né? Se eles têm uma diversificação grande de ativos, eles não têm uma diversificação grande de inquilinos. E, Daniel, mas são grandes inquilinos, pô, a Rede Açaí, Pão de Açúcar, pá, Grupo Mateus, sei lá o quê, Leroy Merlin, Gigante, Extra, Carrefour. Galera, mas a gente já viu ali o que aconteceu com algumas empresas aqui, né? Inclusive a própria Lojas Americanas, lá no início do ano, que fez um reboliço, né, no mercado como um todo. E que o percentual de diversificação, né, do patrimônio, eles são bem diversificados, com vários imóveis, né, geograficamente falando. O problema é que tem diversificação de imóveis e não de inquilinos, né? Isso aí é um ponto de atenção, concorda? Não é porque eu tô falando, eu acho... Claro, gente, isso aqui nada é uma recomendação, tá? Você faz com o seu dinheiro o que você quiser. Mas daí eu tô falando, pô, eu gosto desse fundo, eu acho ele interessante e tal, mas eu não tenho como não apontar os fatores de risco, né? E um dos fatores de risco para mim, com toda certeza, né, é essa falta de diversificação dos inquilinos. Isso é um ponto a ter de atenção. E é isso, né? Assim, não... Tem que ter na sua cabeça, você gosta desse fundo, você quer estudar esse fundo, você tem que ter na sua cabeça. Ele tem uma consideração de inquilino, tá? Tem dívida alta, tem taxa de performance, tem esse ponto de atenção também. Tem que ter, né? Tem que ser justo, né? Tem que ser ali transparente aqui com vocês, né? Em relação ao saldo remanescente, né? Tem ali, né? Contratos atípicos, né? Então, assim, contratos atípicos são interessantes por causa disso, né? Essas garantias ali maiores, né? Mês de reajuste, ele coloca aqui, junho e julho. E aqui eles mostram, né, estruturas financeiras do TRXB, que é o que eu falei com vocês, né, fez uma engenharia financeira aqui, né, imóveis adquiridos na operação do GPA lá em 2020, né, 13 lojas Açaí, 3 lojas Pão de Açúcar, e essa herança vem até hoje, né, que eu não estou falando para vocês ali, mas de forma geral é um fundo que eu gosto, que eu acho interessante, né, e aqui eles mostram o portfólio, PDA aqui, né, enfim, bem localizados, bem no centro da cidade, Grupo Mateus e tal. Bem interessante. Então é isso, espero que tenham gostado. É um fundo interessante, né? Um relatório bem completo também. Parabéns aí para a gestão, né? Por fazer um relatório tão completo. Eu acho que é um respeito aos cotistas, né? Quando se faz um relatório aí bem feitinho, ali, transparente, né? Então é isso. Espero que tenham gostado. Deixe seu like se gostou, se inscreva no canal e entre aqui no grupo gratuito do Telegram, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Um abraço e até a próxima.